Agora sim, o Maki fez amizade com a garota mais fofa da sua classe. A garota simplesmente é a mais desejada pelos homens da sua escola. Mas apesar de se tornarem mais próximos e se tornar amigo da garota mais fofa, ainda ele não contou pra Yu, a Mami, que ele sim conhecia a sua amiga Asanagi Umi antes, que se encontravam todas as sextas-feiras na sua casa. E olha, agora que a Mami entrou no grupo e se tornou amiga do Maehara, conversando com ele com mais frequência, a Umi tá com ciúmes dela. Tanto é que, em um certo momento, ela arrumou uma desculpa que tava brava com Maehara por ter escondido o segredo de que tinha visto ela e o outro senpai durante a confissão. Mas é claro, ele já tinha contado isso pra Umi anteriormente, então foi só uma desculpa pra descontar os seus ciúmes nele, dando peteleco na sua testa depois. E nesse capítulo aqui não vai ser diferente. A Umi vai dar vários sinais pro Maehara. E cada vez mais o seu ciúme está aumentando. Então se quiser acompanhar comigo esse resumo desse mangá maravilhoso de Fiz Amizade com a Segunda Garota Mais Fofa da Minha Classe, antes de mais nada já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e bora pro resumo. Uma linda manhã, um belo dia de aula, a Mami dá bom dia pro Maki. E lógico que nesse momento a amiga vai perguntar pra ela o que foi isso? O que acabei de ver? A Mami responde pra ela que apenas deu um bom dia para um amigo. Mas não era isso que a amiga tava pensando. E o Maehara, apenas sabendo da situação, percebendo em que estado ele tava, fica com as suas mãos no seu rosto. E ele sabe que tá indo em uma direção estranha. E tá se destacando até demais. Ele pensa que não tinha como recusar naquela situação quando ela pediu pra ser seu amigo. Não há problema em se tornar seu amigo, mas tinha um certo problema, já que agora ele tá se destacando demais e tá cada vez mais solitário. A Mami chama ele pra almoçarem juntos e montes de caras ficam com ciúmes dele. Por a Mami dar muita atenção pro Maki. E até uma simples pergunta que o Maehara faz pro outro colega de classe, ele apenas ignorou e saiu correndo, não respondendo essa pergunta. Olha o nível, cara. Olha o nível de ciúmes dos caras, mano. E ele percebeu que tá ficando cada vez mais isolado do que ele tava antes. Durante o almoço ele encontrou um lugar pra todos almoçarem juntos com ele. E a Umi também foi convidada pela sua amiga. Neste momento, Maehara mostra o seu bentô pra Mami. E ele mesmo que faz quando tem um tempinho. Na verdade eu acho que ele faz todos os dias por causa da sua mãe. Como ela tá sobrecarregada, fazendo horas extras, quase não tendo tempo de ficar em casa, ele faz todos os dias o seu bentô pra não dar mais trabalho pra mãe e aliviar um pouco das tarefas domésticas de casa e de fazer o bentô pro seu filho, pra aí sim fazer a sua mãe relaxar um pouco quando não estiver no seu trabalho. A Mami fica bem impressionada, achando que talvez ele tenha mais lado feminino do que elas, perguntando pra ele se fazia doces também e quais seriam esses tipos. Ele responde que não era nada complicado que fazia, apenas pancaca de soufflé de banana, que tava tentando ultimamente. E a Mami não aguentou depois disso. Bom, anteriormente, durante o encontro com a Asanagi, ela comentou que a Mami, ela era boa em quase tudo, principalmente nos esportes, só nos estudos que ela não era boa. Mas pelo visto, dado a reação dela, ela não é boa na cozinha também. Maehara comenta que não é difícil, apenas seguir a receita que vai dar tudo certo. Normalmente ele revela que faz algo pra comer quando tá com fome. Tudo isso é bem repentino. Ele pega os ingredientes que estão disponíveis na sua casa e tenta fazer um bolo ou algo assim do tipo. Mas normalmente a gente vai a uma loja de conveniência, ao mercado, pra comprar algo pronto pra comer. Pessoas comuns fazem isso, já que é bem mais rápido e prático. Alguém aí é igual o Maehara? A Asanagi tenta confortar a garota, concordando que nós faríamos isso com certeza, falando pra não ligar não. Ele é apenas um cara esquisito. A Mami se abaixa e pede pro Maki fazer uma panqueca pra ela da próxima vez, porque ela tá com vontade depois de ouvir isso dele. O Maki lembra, nesse momento, que tinha bananas ainda. E ouvindo isso, a Mami pergunta se podia ir na sua casa. Ele responde que sim, mas ia falar algo, mas ela nem deixou ele terminar. E tava toda empolgada, mal podendo esperar para comer a sua panqueca, perguntando se a sua amiga também poderia ir. Agradecendo o garoto, segurando suas mãos por um breve momento, olha a cara da Asanagi, cara de quem tá com ciúmes. Pra caramba. A Mami resolve comprar um chá. Enquanto isso, a Umi pergunta se ninguém tava incomodando, já que a Mami é o tipo de pessoa que não se importa com as reações das pessoas ao seu redor. O Maehara sempre foi escolhido,
e deixado de lado, não participando tanto assim nas interações sociais. E não é como se ele estivesse sendo intimidado diretamente, mas se caso isso acontecesse, pede pro Maehara a avisar. Ela espera que nada aconteça com ele, mas é a garota mais fofa de todas. É o que todo mundo fala. E o Maki tenta pedir para que ela não ligasse para esses garotos, falando besteiras e fazendo brincadeiras de mau gosto, numerando quem é a mais fofa e quem é a segunda mais fofa. Mas a Umi sabia que no fundo isso era verdade. Até na visão dela, acha que a sua amiga é a mais fofa, por dentro e por fora. E por isso que ela tem a certeza de que o Maehara logo vai gostar dela em um instante. E a Mami chega bem na hora com o seu chá. E se tivesse durado mais, nem sei o que iria acontecer. Tava indo uma direção bem profunda a conversa. A Asanagi se sentindo muito inferior em relação à Mami. Mas o Maki se pergunta, não entendendo o significado por trás, isso é como amigo, certo? Talvez sim, talvez não. É um mistério. No vestiário feminino, a amiga pergunta novamente, curiosa pra saber por que ela tá tão interessada no Maki. A Mami responde que ele é um cara legal, e todos os meninos são, mas ele realmente a ouve, olhando nos seus olhos, sempre conversa com ela, e nessa parte, ele é até que parecido com a Umi. Enquanto Maehara fazia as panquecas, as duas foram jogar um jogo, encontrando um jogo nostálgico que elas jogavam. E, infelizmente, para a Mami, ela leva uma surra da Umi, e fica impressionada com as suas habilidades no jogo, perguntando desde quando ela é uma gamer. A Asanagi responde que estava jogando os jogos do irmão, por isso que ela estava tão boa nisso. E nada, foi a Maehara que ensinou pra ela. Só que ela simplesmente não podia falar isso pra Mami na frente dela. Eu aprendi com Maehara, jogando com ele todas as sextas-feiras aqui em casa. Nesse momento chegaram as panquecas e finalmente a Mami conseguiu saboreá-las, achando uma delícia. Também encantada com Maehara e na sua habilidade na cozinha por fazer algo tão delicioso, ao contrário dela, que nem consegue seguir direito a receita, se perdendo sempre quando começa a falar sobre controlar a temperatura. A Umi comenta que ela é bem bagunceira quando se trata de cozinha, mas a Mami não deixa isso barato. Ela não vai passar vergonha sozinha, dizendo que no ano passado ela tinha feito um carvão para o Dia dos Namorados, um carvão que era para ser biscoitos. Maki fica chocado, não com um biscoito que virou um carvão, mas que elas fizeram algo no Dia dos Namorados. Aí veio vários pensamentos na cabeça dele, talvez pensando, cara, a Umi pode ter um namorado, hein? Ou ela se confessou para alguém. Mas logo ele percebe e lembra que as duas estavam trocando apenas os presentes com outras garotas, já que a escola delas era só de garotas. Era um colégio que ia do fundamental ao ensino médio, de uma alta classe, se perguntando por que elas então resolveram ir para uma escola mista. Voltando, a Mami chama para jogarem o jogo com a Umi de novo. Antes disso, o Maki pede para Asanagi pegar leve com a garota. E primeiro foi contra o Maehara, que perdeu propositalmente, talvez por sentir pena da garota. Depois contra a Umi, que dessa vez a Mami adotou uma estratégia diferente. Ela só estava fugindo da Umi, provocando ela no jogo. Surpreendentemente, ela fez um especial, um movimento que nem o Maki viu antes no jogo. Animado e curioso para saber qual é, pergunta se ela poderia repetir de novo. E os dois estavam rindo e se divertindo com o jogo. A Mami tentando explicar o movimento que ela descobriu no jogo pro Maehara. E a Asanagi só observando os dois. E acho que de novo ela tá com ciúmes e se sentindo mais solitária ainda. Passando-se algum tempo, as duas se despedem e agradecem por ter sido convidadas. Agradece? A Mami ela mesma se autoconvidou pra casa do Maehara. Maki, depois que as duas foram embora, fica surpreso por a Mami ter uma personalidade animada e tão enérgica e ser também bom em jogos. Mas ao mesmo tempo passando rápido, quando tava junto com elas, ele tava um pouco cansado. No meio do caminho, de volta pra casa, a Mami esqueceu de perguntar algo pro Maki, já que ele fez algo por ela, fazendo panquecas e se divertindo com ela em casa jogando jogo. Queria retribuir de alguma forma, mesmo não conseguindo fazer sozinho. Quem sabe pudesse convidá-lo pra fazer algo. A Asanagi então alerta pra garota que da próxima vez ela não vai estar por perto. Se quisesse ir na casa dele, teria que ir sozinha, já que tá tentando se dar bem com ele. A garota liga então pro Maehara e pergunta se ele estava livre na sexta. Justo na sexta ela pergunta isso. O dia em que o Maehara e a Umi ficam juntos, se divertindo em casa ou passeando por aí na cidade. E esse momento entre os dois, curtindo sozinhos, pode ser destruído, não intencionalmente pela Mami. Terminando a ligação, a Asanagi pergunta se ele estava livre nesse dia. E a Mami responde que ele já tem algo para fazer. E então,
por isso ele recusou o seu convite. E o Maki contou pra ela que é difícil encontrar horários livres na sexta-feira. A Umi percebe então que esqueceu seu celular na casa do Maki, provavelmente. E isso daqui ia ser uma conversinha, porque de alguma forma ela queria vê-lo nesse momento. É por isso que ela deu uma desculpinha de que esqueci o meu celular em casa. Ela vai correndo em direção à sua casa e tocando a campainha, o Maki atende. Surpreso, pergunta se ela esqueceu algo na sua casa. E ela apenas esqueceu de beliscar o seu nariz. E ela sai correndo depois que se despediu dele. Terminando assim o 7º capítulo de Fiz amizade com a segunda garota mais fofa da minha classe. E a Sanagi, ela tá cada vez mais com ciúmes da Amami, já que ela tá cada vez mais próxima do Maehara, elogiando ele, falando das suas qualidades para suas amigas, indo junto com ele quando tava jogando o seu jogo. E eu achei fofo por parte do Maehara, mantendo a promessa que ele fez com a Sanagi, o compromisso de se encontrarem todas as sextas-feiras, seja na sua casa ou ter um encontro pela cidade, visitando alguns lugares que a Sanagi frequenta. Eu sabia que isso iria acontecer, sabia que ele iria recusar o convite da Amami, já que ele é o tipo de cara que cumpre com as suas promessas e não volta atrás. Esse capítulo foi bem divertido de acompanhar, ainda mais naqueles momentos que a Sanagi ficou com ciúmes e aquele beliscão que ela deu no nariz dele quando soube que ele priorizou mais ela do que a Amami e manteve a sua promessa. Foi incrível aquele beliscão. Nem ele esperava por aquilo. Então esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. E se quiser mais resumo desse mangá, comenta aqui embaixo, quero mais continuação, que eu vou estar trazendo aqui. Fico por aqui e até o próximo vídeo.